Flamengo, como o meu time muito gol na base, então tá esperando esse momento, então muito feliz. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos em campo pressionaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saul chutou bonito no travessão. Saul, pé esquerdo do Saul na trave! 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. Espalma Rossi! No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. Olha o Pedro na cara do gol, jogou pra fora! A gente criou o suficiente para vencer o jogo e não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. É não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente. A gente não... Eu tenho por característica, digo, o Vasco para mim é um time... Vai deixar de ser campeão brasileiro? Não. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a ser gigante dentro do Vasco. A gente vai falar mais do clássico ainda nessa edição do Globo Esporte, mas vamos falar do Ryan agora, que vem jogando muito bem com o Fernando Diniz, né? Desde que o Diniz chegou ao Vasco em maio, o Ryan foi titular em todos os 24 jogos com ele. Fez 8 gols. Uma pena é que recebeu o terceiro amarelo e aí tá fora do jogo contra o Bahia agora na quarta-feira. Depois desse empate do líder Flamengo, Palmeiras... Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem... Quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, pra mim, de equilíbrio. E se fosse pra colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão. No primeiro tempo precisou fazer essas 2 substituições. E aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidade. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota que ele pega. Mas o Flamengo bem o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo,
Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. E pra quem é mais jovem, vê o Flamengo ser essa máquina aí na última década... Família vascaína, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ia trazer o conteúdo ontem, não trouxe, mas estou trazendo. Faltou pouco pro Vasco vencer a equipe do Flamengo. O que o Fernando Diniz fez pra cima da equipe do Flamengo foi uma coisa extraordinária. Foi uma coisa absurda. Parabéns aos envolvidos. O Vasco jogou muita bola. É assim que tem que ser. O Vasco é gigante, o Vasco é grande. Fomos pra cima do Flamengo no Maracanã. Ryan jogando muita bola. DVD entrou no segundo tempo muito bem. Matheus França quase faz o gol. Então assim, parabéns, parabéns. O time do Vasco se doou, se entregou dentro de campo, lutou até o último minuto. Faltou ali detalhes pro Vasco fazer o gol da virada. A torcida cantando, sabe? Parabéns. Esse é o Vasco que a gente quer ver daqui pra frente. Se o Vasco jogasse com todos os adversários igual joga com o Flamengo, o Vasco jamais teria caído pra segunda divisão. Jamais. O Vasco teria já ganho títulos. O problema é que o Vasco só quer jogar contra o Flamengo. Essa é que é a verdade. Sabe, o Vasco prefere ser humilhado para outros times, mas não prefere ser humilhado pro Flamengo. Então isso tem que acabar. O Vasco tem que jogar com essa raça todos os jogos. Todas as partidas. É isso que o torcedor do Vasco, tem que pedir. Aí chega contra o Bahia, será que vai entrar no mesmo fôlego? É esse o meu ponto de vista. E eu quero saber a opinião de todos vocês. E agora quero falar sobre um atleta que pode estar chegando no Vasco da Gama. E se trata do Rafael Carioca. É isso mesmo, um jogador que já está sendo analisado pela diretoria do Vasco. É um atleta que vai agregar muito. O Vasco só terá que pagar, que arcar com o salário do atleta. Um baita jogador, um jogador que teve, né, a sua carreira jogando no Atlético Mineiro, foi campeão, sabe? Tá jogando no futebol onde tem uma liga não muito competitiva, mas é um cara muito técnico e o Fernando Diniz aprovou. O Rafael Carioca chegaria para ser o substituto do Jair. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, é um bom jogador? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Lembrando que à noite terá mais um conteúdo falando sobre o jogo, né, envolvendo Vasco e Bahia. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!